mesmo cara que se regozijou e refestelou aí no assassinato absurdo, cruel, horrendo, terrorista do Charlie Kirk, professora Paula. Então, ele tava falando ali que ele não gosta do Messi, né? Não foi impressão minha. Ele tava falando que ele não gosta do Messi. Como eu tava certa de gostar do Messi. Se o Peninha não gosta de alguém, eu automaticamente gosto dessa pessoa. Se o Peninha gosta de uma pessoa, eu automaticamente não gosto. Então, se o Peninha está do lado A, eu estou do lado anti-A. É assim que funciona pra mim. O Peninha é uma das pessoas mais abjetas que eu já vi falar na minha vida. Tudo nele é deplorável, é lamentável. E assim, ainda bem que ele não quer que pessoas como eu cheguem perto dele, porque eu não quero, eu imagino que perto desse cara deva ter um fedor de enxofre, pelo que ele fala, das coisas horríveis que ele fala. E aí ele só pode gostar mesmo do Maradona, que a gente falou aqui, né, que roubou, que fez gol com a mão, que tinha esse discurso revolucionário, politizando o futebol, e que foi uma pessoa ali que foi alçada por essa militânciazinha ridícula da esquerda, que ainda endeusa pessoas que fazem consumo de altas quantidades de substâncias alucinógenas, que era isso que o Maradona fazia também, né? Então, assim, eu não tenho mais nem muito o que comentar, Marcos, sobre essa pessoa, porque, na minha opinião, ele devia estar lá no calabouço do esquecimento, entendeu? Tudo que eu vejo do Peninha é de maneira involuntária, é porque alguém me mostrou, como por exemplo agora, fui obrigada a ver esse vídeo do Peninha, e a minha opinião sobre ele é que ele é uma pessoa que precisa, sei lá, de tratamento psiquiátrico, sério mesmo. Porque as coisas que ele fala, assim, já passou do limite da burrice. Ele não é uma pessoa que tem sanidade mental, é uma pessoa que precisa de acompanhamento psiquiátrico. Eu acredito ali que com altas dosagens de medicamentos, que é para ver se ele fica menos esquisito. Eu acho interessante, Adriles, quando a gente coloca, por exemplo, esses vídeos de pessoas loucas do ICL ou do Peninha, é pegar realmente o teor daquilo que ele está falando e, às vezes, entender como que isso daí também é colocado em sala de aula pelos professores, porque ele, para mim, é o professor de história, sabe? Aquele típico professor de história médio aqui no Brasil, Adriles. O Peninha, para mim, incorpora exatamente esse estereótipo. Para você, ele não é professor de história, ele é um professor de história e ele é um dos mais, entre aspas, renomados escritores de livros históricos infanto-juvenis para crianças e adolescentes. A gente está lidando com um homem que já comemorou o assassinato de um ativista, comemorou a orfandade das filhas desse ativista. A gente está lidando com um homem que já falou que a população evangélica cristã no Brasil não deveria votar, que era um bando de jumentos cooptados, ou seja, cuspiu em cristãos. A gente está lidando com um homem que deveria ter sido processado e talvez até preso por incitar de maneira absurdamente clara o ódio a toda uma população ou incitar até o assassinato de pessoas que são ativistas, ou são direitos, ou são conservadores, e um homem que eventualmente agora está ameaçando o quê? Ameaçar de agressão, pessoas que se aproximar dele. E assim, um professor de história, um escritor, um historiador, que diz que o Messi é um ser desprezível porque eventualmente apoiou Israel e os Estados Unidos e diz que Maradona é uma pessoa maravilhosa que foi lá em Cuba e lambeu as botas de Fidel Castro, um dos piores e maiores ditadores da história sanguinolenta que a gente já percebeu. Esse é um historiador. Esse é o epítome do intelectual de esquerda. Ele falou isso, reiterou isso ontem num programa de outra figura que eu acho execrável também, que é aquele Neto, que é aquele sujeito que fica dando ataque histriônico na Bandeirantes, e falou exatamente isso. Sentou a lenha politicamente do Messi e disse que era uma figura desprezível, que o Maradona é um ídolo popular. Ou seja, é isso que é ensinado historicamente para crianças e adolescentes. São esses livros que são colocados na prateleira de quem está querendo aprender história no Brasil. O Peninha é um intelectual acolhido pelas universidades, pelas escolas e pela grande mídia brasileira. Entendeu? É um homem desprezível, é um projeto de criminoso, é um homem ensandecido, mas cuja, entre aspas, loucura articulada entra na cabeça de nossos filhos, de nossos netos, de todas as pessoas das novas gerações.
Ou seja, um homem que ameaça de bater nas pessoas, um homem que comemora pessoas sendo assassinadas, é um homem que promove e incita e faz propaganda de uma possível censura a todo cristão no Brasil. É um homem desprezível, mas mais desprezível é a mídia, é a universidade, é a inteligência, o mundo dos inteligentinhos que acolhem um verme como esse. E enquanto você estava falando, eu lembrei desculpa, da declaração, ou das declarações absurdas do Peninha na época do Charlie Kirk, e é mais do que isso. Você vê que ele tem uma espécie de passe livre, e ele tem uma coisa que a esquerda faz o tempo todo, Adriles, e você já deve ter percebido em debate, professora Paula Marisa também, e na nossa experiência também física, né, fora das redes sociais, quando você aperta o cara, ele usa algum tipo de saída. Isso é um personagem. Não, sabe como é que... Não, veja bem, isso daí é um personagem, Adriles. E daí o pessoal fica tratando o cara como se ele fosse uma espécie de... Como ele tem personagem, ele tem liberdade artística para falar qualquer coisa. E tudo bem dentro da liberdade de expressão. Abre a boca para falar o que você quiser. Agora, me impressiona isso. Quer dizer, contratos com editoras, uma pessoa assim, né? Foi. Essa pessoa continua ocupando os espaços, uma pessoa que fala com esse nível de contrato violência. não, ele é milionário, ele é best-seller. E você lembra dos contratos dele, né? Lembra de um contrato? Foi com a Caixa Econômica Federal, que ele tinha contrato também? Sim, contrato com o governo. Com a Caixa. 7 milhões, né? Era o valor do contrato, algo assim, um valor assim. São aqueles milhões que você nunca vê na direita. Você não vê milhões para escritores de direita, você não vê contratos de editoras com livros. O Rodrigo Marcial, que fez o Dossiê Moraes, estava com dificuldade, ele fala isso toda hora, de arranjar editora para publicar o livro dele. Uma dificuldade que eu acho que o Peninha não tem, não. É um negócio de louco isso, hein, Adriles? Que coisa degradante esse cara. Mas aí que tá, né? Tem gente que acha que não é relevante colocar o Peninha aqui. Eu acho que é até como um chamado. É mais relevante. Tipo, o professor de história que tá dando aula pro teu filho, meu amigo, ele pode se utilizar desses mesmos subterfúgios, Paula. É isso que eu acho que me incomoda. Tá falhando meu microfone de novo? Não, para mim aqui não falhou, mas é exatamente isso, Marco. O Peninha influencia os professores de história que estão influenciando o seu filho. O fato de você não conhecer essa realidade não significa que ela não seja importante, que ela não esteja influenciando. Então essa é a importância de trazer o Peninha aqui para que vocês entendam como é que o seu filho entra na escola, uma criança bonitinha, que gosta da família, do papai e da mamãe, e sai um militante do PSOL. É por causa de pessoas como o Peninha. USA Brasileiras. Entre no site e saiba como adquirir o seu modelo exclusivo. Para mulheres de bom gosto e que são femininas. USA Brasileiras, o seu chinelo perfeito.